Bem-vindo a mais um dos nossos cultos aqui na Igreja Batista Conte. É uma alegria muito grande estar contigo nesse momento. Se você está nos visitando, é uma alegria maior ainda poder te receber aqui junto conosco. E você pode curtir esse vídeo, você pode se inscrever também no nosso canal, que você vai também receber todas as atualizações, novidades que a cada semana nós estamos colocando de escola bíblica, de cultos e muitas outras coisas também. Certamente que seja um tempo especial essa minha oração para você e para mim, que nós possamos conhecer um pouco mais sobre Deus e como Ele se revela nas nossas vidas. Para nós começarmos esse tempo, eu queria te convidar a abrir então em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 31. E nós vamos ler um pouquinho sobre uma das parábolas que Jesus contou. Como nós temos visto ao longo desse ano, e desde o nosso culto de abertura, nós estamos falando sobre a cultura do reino. Essa cultura que através de Jesus veio a nós e a forma que nós vamos viver ao nosso redor pode impactar e impulsionar transformações na nossa sociedade e cidade. Por isso, olha o que diz Mateus 13, a partir do versículo 31. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor entre as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Talvez uma das analogias e percepções maiores que nós estamos falando nesse ano se refere a essa parábola. O reino que talvez está começando a surgir no nosso coração, talvez quando conhecemos Jesus, quando essas mensagens, essas ideias, elas vão tomando o nosso ser, ele começa a crescer. E a minha oração é que esta palavra e esse reino, essa cultura, cresça de tal forma que ela seja evidente para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, para as pessoas que trabalham conosco, para cada pessoa ao nosso redor. Que seja transbordante essa vida que nós temos com Cristo, a esperança em meio à desesperança que todos vivem ao redor. A alegria de vivermos com Ele, a bem-aventurança, apesar das dificuldades que nós estamos vivendo nas nossas circunstâncias atuais de pandemia. Por isso eu quero te convidar a você a abaixar a sua cabeça e nós começarmos esse culto então em oração, entregando tudo a Deus. Senhor Deus, nós queremos te render glórias e nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos permitido, mesmo na distância, termos um culto aqui. A minha oração é que o Senhor tome o centro de tudo que nós vamos fazer aqui. Utilize e use a vida do Stefan como teu servo para que ele possa estar transmitindo a tua mensagem da forma mais clara possível que o Senhor já tem falado ao coração dele. Usa também cada uma das músicas, cada um do tempo de louvor, para que prepare o nosso coração para essa mensagem. Utiliza cada elemento desse culto, para que nós possamos ouvir a tua voz. Para que talvez aqueles que ainda não caminham com Cristo possam hoje caminhar e dar os primeiros passos. E para aqueles que já caminham, possam firmar passos em busca de viver essa cultura. Pai, o reino é como algo que talvez começa tão pequeno na nossa vida, como Jesus foi inaugurando e mostrando sobre isso. Mas que ele vai crescendo de uma maneira tão incrível, tão maior que a gente possa imaginar. Que ele cresça dentro de nós, para que depois possa crescer ao nosso redor. É isso que eu quero te clamar e te entregar. Esse culto é teu, Pai. Toma ele para a tua honra e glória. Em nome de Jesus, amém. Acompanha conosco agora então os nossos avisos da semana. Eu não preciso te dizer que nós estamos vivendo um período muito delicado como país e principalmente como estado e cidade. A pandemia tem se alastrado ao nosso redor e todos estão preocupados. Muitas pessoas até da nossa igreja também estão contaminadas com o vírus, estão se recuperando e nós temos orado por muitas pessoas. Nós entendemos que o nosso primeiro propósito, nossa primeira ação diante das circunstâncias que estão ao redor precisa ser a oração. Por isso que eu quero te convidar e te convocar a estar junto comigo no dia 17 de março para o nosso dia de oração. Tanto para um dia onde você possa separar um tempo, onde coloque diante de Deus as pessoas que estão ao seu redor e que têm alguma debilidade, estão sofrendo, circunstâncias da sua vida, tem esse tempo de oração. Mas principalmente para as 8 horas da noite, nós nos juntarmos pela plataforma Zoom e nós temos esse tempo então de como igreja, estarmos orando por tudo que está acontecendo ao nosso redor e entregando tudo ao Deus que pode cuidar de fato de todas as circunstâncias. Eu te convido para estar conosco no dia 17. Agora um recado do grupo de homens.
eles, ao longo de todo esse ano, desde o começo do ano passado, eles têm tido todos os dias um período de oração à noite. E isso tem completado, nesta próxima semana, um ano inteiro de oração ininterrupta todos os dias. Isso é um marco incrível e nos alegra muito como igreja. Para comemorar esse tempo, eu queria te convidar, homem, a no dia 20 de março, às 8 horas da noite, ter um tempo especial conosco para, neste sábado à noite, intercedemos e agradecemos o que Deus tem feito ao nosso redor. Quem vai trazer a palavra é o pastor Daniel Reis. Será um tempo realmente especial e se você ainda não faz parte do grupo de homens, você pode contatar o Ciro para participar também, não só desse evento, mas também de cada um desses encontros. Te espero lá. E atenção, nós estamos agora com as camisetas do tema desse ano, Cultura do Reino, disponíveis para que você adquira, ok? Nós temos duas modelagens, essa modelagem básica, ok? E temos essa modelagem aqui que eu quero mostrar para vocês também. É uma modelagem feminina, com um arredondadinho aqui na bainha, né, a cinturadinha, algo bem especial aí para as mulheres. Então essas camisetas estão saindo por R$20, só R$20, ok? É praticamente preço de custo. E você pode fazer hoje a sua reserva. Como é que a gente pode fazer a reserva? Através do WhatsApp da Conde, 32227999. Por enquanto, nós estaremos fazendo simplesmente a reserva, ok? Você manda o WhatsApp para a Conde e estaremos reservando. Você precisa dizer o modelo que você quer e o tamanho que você quer. Então, no momento que as camisetas vão estar disponíveis, nós avisaremos e você vai poder ou buscar aqui ou ter acesso a elas da maneira mais conveniente, ok? Então, tá aí, faça o seu pedido e nós aqui vamos reservar a sua camiseta. Você tem acompanhado como igreja, nós temos nos organizado com relação à nossa liderança. Por isso, eu queria te convidar a acompanhar agora um recado especial do André Seitz para nos falar um pouquinho sobre a formação do conselho nesse ano. Acompanhe comigo. Olá, igreja. Em nome do Conselho de Anciãos da Conde, eu gostaria de comunicar à igreja que foi delegada ao pastor Samuel a responsabilidade de liderar, de presidir o Conselho de Anciãos a partir desse ano. O pastor Samuel já tem desempenhado muitas funções durante esse nosso processo de transição pastoral e gostaria de pedir que os irmãos estivessem orando ao nosso Deus para que continue usando e abençoando o pastor Samuel agora em mais essa nova responsabilidade. Também fica aqui a nossa palavra de gratidão ao pastor Samuel pela maneira como ele tem se colocado nas mãos de Deus para ser usado num momento tão complicado que vive a humanidade. E pedimos que os irmãos realmente estejam intercedendo por ele e por toda a liderança da igreja nesse momento. Oi, gente, mais uma vez nós aqui, uma equipe reduzida, culto gravado, mas nós queremos convidar quem está aí em casa, nesse tempo que a gente vai louvar o nosso Deus agora, com uma música que ela fala sobre o cuidado constante de Deus conosco, sobre como Ele é fiel, sempre fiel. E num tempo de incertezas como a gente tem vivido, esse tempo de bastante medo, a gente tem conversado sobre isso, e o Covid sempre vem à tona, essa insegurança. A gente sabe quem é esse Deus que a gente confia. E por isso que o salmista mesmo ele diz, né, em todo o tempo eu vou louvar, meus lábios sempre trarão louvor. E é isso que a gente vai cantar, meus lábios sempre te louvarão. Ouve essa música, se ainda não conhece, na primeira vez que ouvir já vai conseguir cantar junto. Canta junto com a gente, louva a Deus também. Tem esse tempo de gratidão, de louvor por quem Deus é. Selado que para sempre durará.
Teu amor é constante em meio aos temporais. Ele a tudo resiste, com misericórdia e paz. Fiel tem sido Deus, e sempre assim serás. Comigo estarás, e é por isso que meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. 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 Tu és pai para os órfãos, completas nosso ser. Tu sustentas os fracos, nos enches de poder. Tu nos dás novas vestes, nos fazes como tu, tua noiva perfeita, brilhando com tua luz, livre do temor, da culpa e do pesar, com o nome que nos dás. E é por isso que meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. 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 Te adorarei, te adorarei, com os anjos do céu cantando. Digno é o Senhor. Te adorarei, te adorarei, com os anjos do céu cantando. Digno é o Senhor. Te adorarei, te adorarei, com os anjos do céu cantando. Digno é o Senhor. Te adorarei, te adorarei, com os anjos do céu cantando. Digno é o Senhor. E é por isso que meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. 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 Bom dia, igreja. É um prazer mais uma vez estar aqui com cada um de vocês via telinha. E realmente gostaríamos de estar todos reunidos aqui nesse salão, mas queremos ter esse tempo especial de refletir na palavra de Deus e dar continuidade nessa série de estudos falando sobre as bem-aventuranças e falando sobre a cultura do reino. Antes de entrar no nosso tema propriamente dito, eu queria ler com vocês, e propositalmente eu quero ler todo esse texto das bem-aventuranças, para que isso fique bem gravado na minha e na sua mente, ok? Então eu te convido para abrir no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, segundo Mateus,
a partir do versículo 1. Este é o começo do sermão do monte, o sermão da montanha. E diz assim o versículo 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse, versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Fecha o teu olho, eu queria te convidar, nós entregarmos mais uma vez esse momento aos pés do nosso Senhor Jesus. Senhor Deus, eu quero agradecer pela Tua palavra. Nós reconhecemos que ela é viva e eficaz. Reconhecemos que através dela, Senhor, Tu molda a nossa vida. Tu nos revelas a Tua própria pessoa. E nós, no momento que nós entramos em contato contigo, vemos os Teus atributos. Tu nos transformas, a Tua imagem, Senhor. Esse é o nosso desejo hoje. Revela o que Tu tem para nós. Que possamos ser claros nessa transmissão da Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. E tudo aquilo que Tu já falou ao meu coração, que eu transmita de uma maneira clara, para que todos os meus irmãos possam juntamente comigo entender, Senhor, a grandeza do que vamos estudar hoje. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Então tá, hoje vamos então continuar com essa série de estudos e hoje vamos ver duas novas bem-aventuranças. E vamos ver as seguintes bem-aventuranças. Versículo 8 diz assim, versículo 4, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E logo em seguida, nós vamos então falar daí sim do versículo 8, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Para começo de conversa, nós precisamos decifrar aqui, né, o que Jesus quer dizer com cada uma dessas bem-aventuranças. E eu entendo que para a gente entender a minúcia, né, o detalhe, nós precisamos agora ver alguns aspectos do macro. E o Samuel, nas duas pregações então que já foram nas semanas anteriores, já falou muitas coisas a respeito disso, mas eu quero destacar duas questões aqui, gerais das bem-aventuranças que vão nos ajudar a decifrar e entender essas duas bem-aventuranças que vamos lidar hoje, ok? A gente pode perceber aqui que existem, todas as bem-aventuranças estão divididas em duas partes, né? Bem-aventurados, ele dá uma característica, né? O sujeito que tem uma característica, ou alegre, né? Ou muito feliz, né? Ou satisfeito, pleno. E ele dá uma recompensa para o sujeito que tem essa característica. Então a gente pode perceber que, em geral, se trata de indivíduos que deixam de usufruir recompensas terrenas, questões aqui da terra, no tempo presente, com origem nos valores do reino dominante, hoje, né? Que é o dominado pelo príncipe das potestades do ar, né? O príncipe que governa essa era, que é Satanás. Um reino que está submerso e corrompido pelo pecado. Para quê? Eles rejeitam isso para receber uma recompensa de outra natureza, uma recompensa eterna, uma recompensa que vem de outra origem, não do mundo, mas vem dos céus.
e uma recompensa que vem das mãos de Deus. Então, estamos lidando com esse sujeito. E uma segunda característica que também acaba passando por todas as bem-aventuranças, é interessante a gente ressaltar que essas características, que são qualidades, né, são virtudes, elas só são passíveis de existir em um mundo corrompido. Por exemplo, pegando o que a gente vai falar, não faz sentido alguém chorar, né, por motivo que seja, num reino estabelecido, como a gente já falou, né? Porque, em primeiro lugar, quando a gente fala de reino, a gente fala de uma promessa que já vem lá do Antigo Testamento, que foi revelada, talvez, num primeiro momento a Davi, né? E todos os profetas falaram da vinda desse Messias, que em algum momento iria estabelecer seu reino eterno, né? Seu reino a partir de um reinado de 1000 anos e depois por toda a eternidade. Um reino de justiça, onde a figura do rei, Jesus, seria o centro. Então, se a gente pensa nesse sentido, não faz... nesse ambiente perfeito, essas pessoas não vão precisar chorar. Não vão precisar se lamentar. Não vão sofrer perseguição. Então, todas essas qualidades, essas virtudes se expressam no meio de uma sociedade, de um mundo, de um reino caído, corrompido pelo pecado. Ok? Então, vamos para a nossa primeira bem-aventurança. A nossa primeira bem-aventurança é, versículo 4, vou repetir, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aqui nos cabe algumas perguntas, né? Por que choram? Quem são esses que choram? Por que motivo elas choram? Isso eu quero ver um pouquinho com vocês. E para começar, ao invés de salientar o motivo por que eles choram, eu quero, junto com vocês, ver por que eles não choram. E aí isso já vai nos dar uma pista muito boa, um entendimento muito bom do que então, de fato, eles choram. Como a gente viu, em todas as bem-aventuranças, o indivíduo que apresenta essas virtudes, ele está negando recompensas terrenas e está negando viver, passar essa vida de uma maneira simplesmente prazerosa, porque ele está focado numa recompensa eterna. Então a gente pode dizer que essas pessoas não choram por causa da perda de algum valor, recompensa ou privilégio terreno. Não é por isso. Então, ele não está chorando porque ele perdeu o emprego, ele não está chorando aqui porque ele teve um ente que faleceu, ele não está chorando por alguma enfermidade, porque isso são coisas daqui da terra. Não é por isso que ele está chorando. Ok? Como a gente falou, esse choro se trata de uma virtude. Por que Deus, então, e aí entra a pergunta, né? Por que Deus, então, ele exalta esse choro? Que tipo de choro que é exaltado por Deus? E eu quero, então, ler um outro texto, que é um texto paralelo, que começa a nos dar, então, um pouquinho de explicação, né? As bem-aventuranças, além de Mateus, Lucas fala delas, no capítulo 6 também. E ele fala justamente dessas bem-aventuranças. É um texto mais resumido das bem-aventuranças. Mas eu quero ler com vocês também. Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 20. Jesus diz assim: Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: Bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. 21. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir, que é a bem-aventurança que estamos estudando nesse momento. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem de sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indignos. Por causa do Filho do Homem, alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. E olha só, aqui nessa parte, Lucas agrega
algo que Mateus não fala, que talvez a negação dessas bem-aventuranças, o contraponto dessas bem-aventuranças. Diz assim, versículo 24, mas ai de vocês os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Então aqui Jesus faz esse contraponto e mostra realmente que essas pessoas não estão chorando por algo daqui, por uma perda terrena. Porque no versículo 25, a segunda parte diz justamente isso. Ai de vocês os que agora estão rindo. Ou seja, ai de vocês que agora estão desfrutando, estão apegados a essas coisas terrenas e simplesmente querendo passar essa vida bem. Por quê? Porque vocês já receberam a recompensa de vocês. O capítulo 6 de Mateus fala muito sobre isso. A gente pode ver versículo 1, capítulo 6. Jesus, ele diz que nós não devemos ser como hipócritas. Por quê? Porque os hipócritas, então, ele dá um exemplo ali, que faz suas obras de justiça à vista dos outros. Né? Para quê? Para que sejam elogiados. E Jesus diz, então, durante todo o capítulo 6, eu te convido para, em algum momento, ler esse capítulo 6, não vamos ler agora por questão de tempo, mas eu te convido a ler, e ali Jesus mostra que essas pessoas, esses hipócritas, né, esses líderes religiosos que jejuavam e deixavam transfigurar o rosto, que oravam de pé, né, nas esquinas para que todo mundo visse, fazia suas obras de justiça à vista de todos, esses já receberam a sua recompensa. E eles não vão receber as recompensas das mãos de Deus. Então, é essa comparação que Jesus está fazendo. Bom, mas enfim, por que essas pessoas choram? Entendemos por que elas não choram. Eu quero te convidar a abrir um outro texto, que eu entendo que vai nos dar uma resposta muito mais clara a respeito disso. Eu te convido a abrir, lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 2. Essa é uma profecia que Jesus aplica a si mesmo quando esteve aqui na terra. O texto diz assim, entenda Jesus falando isso, ok? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E olha só essa partezinha aqui, eu destaco, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Para entender esse texto, a gente precisa ver o contexto desse texto também. Esse texto é posto no meio de uma profecia de restauração do povo de Israel. Ok? Então o povo de Israel, o profeta Isaías, ele profetiza a um povo rebelde, a um povo que não quer saber de Deus. E profetiza destruição, profetiza cativeiro. Mas ele também profetiza restauração, dizendo, olha, Deus vai castigar esse povo por sua maldade, por sua rebeldia, mas um dia ele vai restaurar. E o fato é que no meio dessas circunstâncias, os profetas e as pessoas que amavam Deus, essas pessoas choravam ao ver a lamentável situação de Israel. É o que fala aqui, essas pessoas estavam de luto pela situação que Israel estava vivendo. Isso me faz lembrar dos próprios profetas. Se você lê Isaías, se você lê Jeremias, essas pessoas lamentavam e choravam sobre a cidade, dizendo, por que vocês não se arrependem? Olha a destruição que aqui vocês estão expostos devido aos seus próprios pecados. Olha a imoralidade, olha a injustiça. Vocês estão matando seus próprios filhos nos altares para deuses estranhos.
Olha que repugnância! E esses profetas choravam. Choravam, porque estavam no meio de um reino de opressão rival, né? Do reino rival que oprimia eles, que os angustiava, que sabia que estava trazendo ruína para sua nação e para si mesmo. É interessante que a gente pode ver Jesus, quando esteve na terra, Jesus tendo essa mesma atitude dos profetas. Porque Jesus também chorou. É interessante que 2 passagens na Bíblia mostram Jesus chorando. Você deve lembrar, então, a mais conhecida, no momento que Lázaro está morto, Jesus então vai até Betânia. E ali ele, quando encontra as irmãs de Lázaro, ele chora, né? E tem um segundo momento lá em Lucas, capítulo 19, do versículo 40 ao 44, que Jesus chora sobre a cidade de Jerusalém. Ele olha a cidade de Jerusalém e chora. Por que ele chora? Eu entendo que é pela mesma perspectiva que esses profetas choravam. Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar. Jesus sabia, então por que Jesus estava chorando? Eu acredito que Jesus estava chorando porque ele via o desastre, da ruína que o pecado trazia sobre a vida daquelas pessoas. Primeiro, a questão da própria morte. O pecado traz morte. Segundo lugar, traz tristeza. Talvez alguma espécie de morte em vida, né? Causada em cima. Ele podia ver isso na situação de Maria e de Marta, totalmente inconsoladas. E como também o pecado cegava os olhos dela em relação ao que Deus mesmo podia fazer. E quando Jesus chora sobre a cidade de Jerusalém, ele fala: ó Jerusalém, se você soubesse de onde vem a sua paz, né? Ele está falando dele mesmo, né? E ele via Jerusalém então negando o seu próprio Messias e rejeitando a Deus, vivendo uma vida de hipocrisia, né, tendo a palavra na frente deles, não aceitando aquela palavra. Então, Jesus, assim como os profetas, eles conseguiam olhar para a realidade que eles estavam vivendo e ter discernimento espiritual sobre aquela realidade. Então eles choravam, é a única atitude que eles podiam ter, eles choravam, vendo a miséria do homem. E aqui a gente começa a aplicar para nós isso, e eu te pergunto, com que olhar eu e tu nós olhamos para o caos em que a gente vive? Com que olhar eu e tu olhamos para o assassino? Com que olhar a gente olha para o mendigo que bate na janela do nosso carro pedindo esmola? Com que olhar a gente olha a injustiça nacional? Ou a falta de justiça no nosso governo? Com que olhar a gente olha os governantes? Com que olhar nós enxergamos um milionário, aquela pessoa que tem dinheiro? Com que olhar olhamos para ele? Como a gente enxerga a degradação moral da nossa sociedade dentro e fora da igreja? Como é que você enxerga a si mesmo? Como é que nós nos enxergamos, nosso interior? E ao olhar para tudo isso, como é que nós reagimos? Nós choramos? Cientes da realidade corrompida que a gente vive? A gente diz como Isaías, lá no capítulo 6, ai de mim, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. A gente olha com ira e com raiva das pessoas. Talvez com desdém. Ou pior que tudo isso, com irrelevância. Totalmente ignorantes da corrupção e do sofrimento do mundo. Da tragédia do pecado. Ou talvez, uma situação ainda mais lamentável, nós olhamos com deleite. Nos deleitando, simplesmente nos prazeres desse mundo. E convivendo, e promovendo promiscuidade,
promovendo todas aquelas fantasias que o pecado nos apresenta. O fato é que muitas vezes nós nos acostumamos com o modo de vida desse reino rival, desse reino que está estabelecido aqui na terra, porque nós nascemos dentro disso, isso é verdade. Nós nascemos em pecado, nós nascemos no mundo de pecado. Nós acabamos nos acostumando com as suas demandas, acabamos nos acostumando com as promessas que esse reino nos faz. E acabamos desejando aquilo que esse mundo nos promete. A verdade é que a gente só vai poder acordar para a realidade que a gente vive quando a gente tem um referencial externo. E o único referencial externo, tudo isso é o próprio Deus e o seu reino se estabelecendo. A promessa de reino. É entender, então, para que nós fomos criados. Que a gente não foi criado para viver essa realidade que a gente vive. A gente começa a reconhecer as mazelas desse mundo quando a gente olha e fita a santidade de Deus, o reino de Deus, a esperança que nos aguarda. Quando a gente olha para frente, a gente consegue enxergar esse mundo. A verdade é que se nossos olhos não estiverem postos nos céus, como Paulo fala lá em Colossenses capítulo 3, olhem para as coisas de cima, não para as coisas aqui de baixo, né? A gente vai estar afogado nesse reino, submerso nesse reino, e ainda por cima sem discernir esse reino. Conta-se uma historinha que 2 peixes jovens estavam nadando no rio, papeando, e no momento cruza com eles um outro peixe mais experiente, mais sábio, com uma certa idade, e cumprimenta eles e diz: "Bom dia, garotos, como é que está a água?" E continua, uma simples saudação. E aqueles 2 peixinhos, então, eles continuam nadando, mas num certo momento eles olham um para o outro e se perguntam: que diabos é a água? E muitas vezes eu e tu somos esses peixinhos. Nos perguntamos: que água? Que reino? Que reino rival? Não estamos discernindo a realidade em que nós estamos. Se não estivermos atentos às artimanhas desse mundo terreno, a gente pode estar promovendo, dentro da nossa própria comunhão da igreja, as falsas promessas de redenção ou de boa vida, né? As promessas de redenção, eu digo no sentido de faça isso ou alcance isso e você vai ser feliz. Isso é uma promessa de redenção. Consiga dinheiro e você vai ser feliz. Consiga poder e você vai ser feliz. Consiga relacionamentos e você vai ser feliz. E a sua vida vai ser plena. A redenção nos promete isso, uma vida plena. Você sai de um fundo de poço e vai para uma vida plena. Isso Deus nos promete. Esse mundo nos promete falsas expectativas de redenção. E existe um perigo muito grande da gente começar, mesmo dentro da igreja, a promover isso. O fato é que a gente vive dentro de uma sociedade que prega, por exemplo, não choro, que prega a felicidade a todo custo, a alegria, até uma felicidade meio boba às vezes, que como se ignorando tudo que acontece ao nosso redor, a gente tem que mostrar um sorriso no rosto. E muitas vezes dentro da igreja a gente tem focado em eventos, em ambientes que sejam atrativos, que sejam bonitos, que atraiam as pessoas de fora. E muitas vezes as músicas, tudo que a gente fala, o contexto que a gente cria, nos impede e proíbe o luto. Proíbe a tristeza, a contrição de espírito, de coração, seja individualmente ou coletivamente. Não, porque você tem que entrar na igreja, você precisa ser feliz. Então o crente precisa expressar lá fora uma alegria quase irreal. Tem uma musiquinha que até foi
regravado, uma musiquinha antiga, um corinho de criança, que diz: quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Muitas vezes é isso que a gente ensina, muitas vezes é isso que a gente busca expressar. Quem é feliz não chora, ou seja, quem tem Jesus, desculpa, não chora, tem que ficar rindo o tempo todo. O fato, e também a gente pode, uma outra consequência que a gente pode ver na própria igreja, que a gente acaba não tocando em assuntos que vão constranger os nossos visitantes, ou os ouvidos sensíveis da nossa comunidade. Então a gente fala de amor, a gente fala de graça, a gente fala do Deus que está conosco. Sim, Deus é amor, é graça, Ele está conosco. Mas falamos de um Deus que quer resolver simplesmente nossas situações imediatas. E muitas vezes corremos o risco de falar de um Deus que quer resolver os nossos desejos egocêntricos. Deus não é isso. Deus não é isso. E nós não somos o centro, Deus é o centro. E isso é tudo cultura do mundo se enraizando na nossa própria maneira de fazer igreja. A questão é que muitas vezes nós queremos o consolo antes de ter o choro. Precisamos entender que para ter um consolo verdadeiro, um consolo duradouro, nós não vamos conseguir isso sem antes chorar, sem antes ter um coração contrito e angustiado, arrependido, um coração de súplica, intercessão para aqueles que estão ao nosso redor, de compaixão por aqueles que estão sofrendo e se perdendo em seus pecados. O choro antecede o consolo. Então, por isso que essas pessoas choram, por reconhecer o mundo em que vivem e se ver dentro disso também, né, como pecadores, como Isaías fala. Então vem a segunda pergunta: qual é o consolo? E talvez aqui o consolo já esteja bastante visível, mas eu quero só dizer aqui que a palavra consolo, eu não sou um mestre de grego, muito pelo contrário, mas a palavra consolo, consolado, vem da palavra parakaleo, e que significa chamar para perto. E é interessante que também é a mesma palavra que é usada lá para a mesma raiz, né, da palavra usada para designar o Espírito Santo, que é o Consolador, aquele que chama para perto. E então parece que fala de choro e consolo, também tem uma figura de aquele que está isolado, aquele que está sozinho. Pensa nos profetas que pregavam o evangelho sozinho e tinham aquele conceito: só eu estou amando a Deus, só eu estou querendo fazer a vontade de Deus. No meio de uma geração totalmente corrompida, e Deus nos promete: eu vou trazer vocês para perto, e vocês serão consolados. A consolação não somos nós mesmos que fazemos, ou seja, não somos nós que implementamos a justiça na terra, é Deus. E é Deus que vai trazer esse consolo. Cristo é o consolo. Consolo, esse que é ver resolvido o motivo da nossa angústia, que é o pecado destruindo as nossas vidas. E nós sabemos que, em última análise, tudo isso vai ser cumprido quando o reino se estabelecer no fim dos tempos. Porque ali não vai haver mais choro, a Bíblia fala. Não vai mais ter tristeza, vai ser um reino de paz, um reino de justiça. E já no reino milenial, a Bíblia fala que não vai ter mais influência de Satanás, porque Satanás vai estar preso. E na eternidade, então, nem se fala, porque Satanás já vai estar pagando pela sua rebeldia, e vai ser um reino, então, onde Deus, né, Jesus, vai entregar a autoridade todas nas mãos de Deus Pai. Então Deus, em toda a sua perfeição, reinará a eternidade. Então aqui a gente desvenda esse primeiro aspecto: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Desculpa. Agora eu quero entrar também numa explanação um pouquinho mais curta sobre os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Esse versículo é o 5:8, ok?
É interessante que existe um vínculo, os teólogos concordam que existe um vínculo bastante forte entre essas duas bem-aventuranças. E eles dividem as bem-aventuranças em basicamente duas partes. Eu não vou destrinchar isso agora, mas eu quero fazer um paralelo entre as duas bem-aventuranças. Então, primeiramente, existe aquele que chora por ver a desgraça e a corrupção da natureza humana desse mundo. Esse que chora, então, ele tem um anseio pela justiça. Um anseio por fome e sede de justiça, que é uma outra bem-aventurança. E no momento que ele anseia por essa justiça, então ele manifesta isso, tendo um coração puro, um coração limpo, em algumas versões diz. E no momento que essa pessoa tem um coração limpo, ele está demonstrando um ato de justiça. E aí vamos lá para o final das bem-aventuranças, que falam que então esses atos de justiça levarão à perseguição dessas pessoas. Então existe uma sequência nessas bem-aventuranças. Jesus não falou aleatoriamente essas bem-aventuranças. Então aquele que chora, a atitude dele, a inclinação dele, então é ter um coração limpo, apresentar um coração limpo. Então o que seria um coração puro? Isso é uma palavra, uma expressão que percorre toda a Bíblia, né? Toda essa ideia dessa bem-aventurança, né? Puro de coração verá a Deus. Não podemos ter uma comunhão com Deus se nosso coração não estiver puro. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer dois contrastes que a gente pode fazer em relação ao coração puro. Essa expressão contrasta com a pureza cerimonial do Antigo Testamento, externa, dada em sacrifícios, em lavagens, em aspersão de sangue de cordeiros, e que no Novo Testamento a gente vê levada a um limite e fora da realidade, num nível que a gente chama aqui, né, que virou um chavão farisaico, né, moralista, onde simplesmente os homens hipócritas, né, externavam uma moralidade, mas por dentro eram totalmente deturpados e corrompidos. Não é esse tipo de pureza que Deus está falando, é uma pureza de coração, interna. Mateus 6, onde é que a gente já leu também, ele fala justamente disso, não sejam como os hipócritas, né, que prezam por uma aparência de piedade, mas seu coração está corrompido. Ele contrasta, num segundo ponto, também com a valorização do conhecimento, da mente, ou saber o que é certo. A gente pode dizer os puros de mente, né? Aqueles que sabem o que é certo. Mas Tiago 4,17, ele nos fala contra isso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então também não é aquele que sabe simplesmente o que é certo. Quando a Bíblia fala de coração, ele não está falando também simplesmente de emoções, mas fala da inteireza do ser. O coração é o centro administrativo, né, de onde brota toda a vida, o que fala na palavra. É o âmago do nosso ser. Ok? Então, quando a Bíblia refere de coração, é isso. Quando a Bíblia fala de coração puro, é aquele ser que está completamente puro, dedicado. E quando falamos de dedicação, entramos talvez num segundo significado aqui dessa palavra, que é aquele coração que deseja só uma coisa, que está inteiro, é íntegro nos seus desejos. Tiago também, no capítulo 4, também, mas um pouquinho antes, no versículo 8, ele fala daqueles que são indecisos, né? Ele fala, vocês indecisos, os que têm a mente dividida. E olha o que ele fala, purifiquem os seus corações. Então a gente pode entender que o puro de coração é aquele que, com inteireza de ser, corpo, alma, né? Suas intenções, as suas atitudes, é puro. E não está dividido. E aqui a gente pode aplicar que ele não está dividido em dois reinos. Mateus 6, dentro do Sermão do Monte, Jesus fala sobre isso.
ele fala assim: ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém pode servir a Deus e a riqueza, Jesus dá como exemplo. Por quê? Ou você amará um e odiará outro, ou você honrará e servirá um e desprezará o outro. Então Jesus está dizendo isso aqui. Os puros de coração, eles não têm coração dividido. Eles estão inteiramente dedicados ao reino de Deus. Pensando nessa definição, a gente é quase que automático a gente olhar para dentro e ter uma noção de incapacidade, né? De incompetência, inadequação pessoal. Porque quem, afinal, é puro de coração? Quem é inteiro? A gente sabe das nossas tendências pecaminosas, dos nossos pecados, dos pecados que nos seduzem. Então, quem são? Então, de certa forma, essa expressão, essa bem-aventurança, ela prega o Evangelho. Porque Hebreus, por exemplo, capítulo 10, versículo 22, ele diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergido para nos purificar de uma consciência culpada e de ter os nossos corpos lavados com água pura. Ou seja, querido, você e eu não temos uma natureza, em sua própria natureza, um coração íntegro. Pelo contrário, como diz lá em Eclesiastes, se não me engano, 7:9 ou 17:9, o nosso coração é enganoso, corrupto. Quem o conhecerá? Então essa é a nossa natureza. Então, para nós termos um coração limpo, precisamos ser lavados, sermos purificados. E quem nos purifica é o próprio Deus, através da lavagem do Espírito. E nós temos acesso a essa lavagem no momento que nós depositamos nossa fé em Jesus e dizemos: Jesus, seja o meu Salvador, seja o meu purificador. Eu sei que o teu sangue derramado lá na cruz é a única coisa que pode me purificar. Então esse é o de coração puro, de coração limpo. E é interessante essa segunda parte que diz: porque eles verão a Deus. O que significa isso? Ver a Deus, talvez a gente pode dizer que é o maior privilégio que alguém pode ter. É o maior privilégio, é o alvo da nossa vida, ver a Deus. É o alvo da nossa fé. E é interessante que lá no Antigo Testamento, em Êxodo 33:20, por exemplo, né, é um texto que nos fala que ninguém podia ver a Deus. Ninguém podia ver a face de Deus e viver. Diz assim, e acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Isso era algo claro naquela cultura. Ninguém vê a face de Deus. E a Bíblia, nos Salmos também, Davi fala assim, Salmo 24, versículo 4, diz: quem há de permanecer no santo lugar? O santo lugar, o templo, o tabernáculo, no Santo dos Santos, né? Onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. A Bíblia fala: aqueles que têm mãos limpas e coração puro. Então, apenas acessar a presença de Deus é algo estritamente difícil, vamos dizer assim, ou quase impossível. Então, num primeiro sentido, ver a Deus significa essa nossa promessa futura. Ver a Deus como promessa de redenção. E eu amo, já não é a primeira vez que eu vou citar esse texto numa pregação, é o texto de 1 João, capítulo 3, versículo 2. Ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E essa é a nossa esperança, ver a Deus face a face. E descobrirmos então quem nós somos. Descobrimos todo o plano, entender o plano de redenção de Deus. Então, no primeiro sentido, o ver a Deus é uma promessa futura, onde nós veremos a Deus de fato. Agora, como vai ser isso? Eu não sei se a gente vai conseguir ver o corpo de Deus, né? A gente sabe que Jesus,
é a imagem de Pai. Podemos talvez ver o rosto de Cristo. Não sei. Só sei que vai ser algo maravilhoso. E isso que nós ansiamos. Mas num segundo momento, uma segunda interpretação, um sentido secundário de ver a Deus, a gente pode sim começar a ter o vislumbre aqui. No mesmo texto, no mesmo livro de 1 João, capítulo 3, versículo 6, João diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. O fato é que o crente, no momento que ele luta e vence o pecado, ele começa a ver a Deus. Ele começa a ver a Deus nas circunstâncias, no mundo criado por Deus, na ação de Deus na sua própria vida ou no meio da igreja. Isso a gente só consegue ver quando nós nos aproximamos de Deus e quando temos um coração limpo. E esse é o nosso objetivo aqui. Eu quero citar aqui um texto de Martin Lloyd-Jones, num livro que eu estava estudando aqui também, que era o Estudo do Sermão do Monte. Ele diz assim: você e eu estamos destinados a ter audiência na sala do trono do próprio Deus. Você e eu estamos sendo preparados para chegar à presença mesmo do Rei dos Reis. Você acredita nisso? Sabe que isso está acontecendo em sua vida? Você já tomou consciência de que se aproxima um dia em que você verá a Deus, o Deus bendito face a face? Não por meio de um espelho, obscuramente, mas face a face. Por certo, no momento em que nos conscientizarmos disso, tudo mais empalidecerá quanto à sua importância. Ficando reduzido à insignificância, você e eu desfrutaremos da presença de Deus e passaremos a eternidade diante da sua glória imorredoura. E aqui a gente pode de novo fazer um vínculo com essa questão de a gente estar entendendo a realidade que a gente vive. Para a gente conseguir, então, interpretar esse mundo caído, a gente precisa olhar para Deus. Precisamos olhar a Deus. E precisamos enxergar a Deus. E a gente começa agora a ter um paralelo. A gente começa a ver quão longe dessa santidade de Deus, dessa pureza de coração, nós vivemos, a sociedade em que nós estamos inseridos está vivendo. Precisamos, com isso eu quero terminar, precisamos entender, interpretar o tempo que nós vivemos, reconhecer o domínio desse reino rival, chorar, lamentar pela nossa situação catastrófica, caída, buscar viver uma vida diferente pela ação do Espírito Santo, com um coração limpo. Precisamos entregar nossa vida a Deus, para que então nós possamos ver a Deus e ver as coisas com uma perspectiva diferente, uma perspectiva eterna, uma perspectiva do céu, do reino dos céus. Essa é a minha oração, esse é o nosso desejo, então que saibamos reconhecer os nossos tempos e ver o mundo e nossa vida com o filtro da eternidade. Enquanto estamos aqui, choremos pelos nossos pecados e busquemos viver o reino de Deus com o coração limpo, na expectativa de receber o consolo, na consumação do reino. E esse consolo é ver a face de Deus e estar com Deus eternamente. E aqui eu quero fazer algumas perguntas para que você tenha isso no coração, saber aplicar isso de uma maneira prática. Jovens, como é que a gente tem lidado com as redes sociais? Como é que a gente tem lidado com essas interações? A gente absorve simplesmente? A gente absorve o que esse mundo nos transmite? E saiba que esse mundo não nos transmite informação simplesmente com um ensino formal ou com uma retórica formal, mas ensina através de hábitos. Quanto tempo você passa simplesmente passando o dedo na telinha, absorvendo todos aqueles conceitos e começando a desejar o que esse mundo te oferece? Eu, assim como Jesus,
Jesus nunca disse, fujam desse mundo, né? Se isolem, mas sim que vivamos em santidade. Então, não deixemos que as redes sociais e a internet nos usem, ou nos moldem, que a gente possa usar essas ferramentas para então alcançar outras pessoas e promover o reino de Deus. Quantas vezes você postou algo sobre um versículo bíblico? Quantas vezes você usou essas ferramentas poderosas para pregar o Evangelho? Para fazer contato com um amigo seu que está longe do Senhor? Isso é reconhecer o reino. É reconhecer que essas ferramentas, sim, são úteis. Mas eu não vou me deixar levar porque o mundo tem ensinado através dessas ferramentas. Mas sim, eu vou usar isso para promover o reino. Nós que estamos no mercado de trabalho, como é que têm sido nossas relações com os nossos funcionários, com aqueles que competem com a gente, né, nossos concorrentes? Como é que tem sido a relação? Tem sido de raiva? Tem sido de tentar passar por cima e simplesmente pensando em recompensas terrenas? Ou temos olhado aquele sujeito que pisou em cima de nós, ou que não nos pagou o que deveria, com um olhar de misericórdia, um olhar de reino dos céus, entendendo que essa pessoa está sendo levada pelo pecado e sendo corrompida pelo pecado. E choramos por ela. Nós em casa, nossa família, com as crianças, como temos lidado com as situações em casa? Eu digo por mim mesmo, lamentavelmente, muitas vezes eu tenho sido levado pelos conceitos desse mundo. Quando minhas crianças desobedecem, eu fico com raiva. Raiva. Por quê? Porque está sendo me negado algum benefício momentâneo, que é talvez a tranquilidade em casa, ou poder fazer alguma coisa para mim, do meu gosto, ou simplesmente honra, porque eu mereço a honra dos meus filhos. Será que eu estou olhando assim para a minha realidade familiar? Ou estou olhando para a minha realidade familiar com olhos eternos, entendendo que os meus filhos, assim como eu, são corrompidos pelo pecado e precisam de restauração? Como é que estou olhando? Enfim, para todas as circunstâncias da minha vida. Com choro ou me regozijando nas coisas desse mundo? E o fato é, e trazendo a imagem dessa cruz mais uma vez, é que hoje temos uma lâmpada. E é incrível como essa lâmpada ilumina tudo que está à sua volta. E no momento que nós começamos a chorar, distinguir a realidade, a viver uma vida de coração limpo, nós começaremos a abrir os olhos de outras pessoas para esse reino novo que invadiu a terra, que é o reino de Deus. E quando mais pessoas abrirem os seus olhos para o reino de Deus que está vindo, que Jesus inaugurou, que um dia virá, mais lâmpadas serão postas aqui. Quanto mais lâmpadas postas aqui, maior será a luz. E esse também é um dos nossos objetivos. Queremos usufruir das bênçãos eternas, das recompensas eternas, mas não queremos estar sozinhos nisso tudo. Então, nosso clamor, possamos viver o que Deus planejou, essas bem-aventuranças, para que então outras pessoas, junto conosco, possam ter a promessa dessas recompensas celestiais. Amém? Te convido mais uma vez a fechar teu olho. Vamos terminar esse tempo com uma oração. Senhor Jesus, te agradecemos pela tua palavra, que é rica, verdadeira. Teríamos tantas coisas ainda, tantas análises a serem feitas, mas eu espero que essas duas bem-aventuranças, assim como mexeram no meu coração, também tenham falado, Senhor, aos meus irmãos. Nos ajuda a interpretar os nossos dias. Nos ajuda, Senhor, a lamentar pelo que vemos. Mas lamentar com uma visão de esperança na eternidade.
na tua justiça, porque um dia tu vai fazer justiça e não vai mais existir pecado, não vai mais existir corrupção, tu vai fazer céu novo, terra nova. Isso nos dá muita alegria, Senhor. Então, que nós possamos viver isso e levar outras pessoas a viver o mesmo. Nos ajuda como igreja, Senhor, está com nossos olhos abertos para que também nós assumamos os valores desse mundo. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu não tenho sido fiel por inteiro a ti, ó Deus imutável. Os meus valores tão distorcidos me impedem de te compreender melhor. Eu falo teu nome, ó Senhor, sem a reverência ou devido temor. Estou tão distante de ser o que esperas de mim. Quando tu queres guiar meu viver, eu escolho caminho mais fácil. Deixo de orar e buscar tua face em troca da tua própria obra. Até a minha oração é imperfeita na motivação. Estou tão distante de ser o que esperas de mim, mas eu quero dedicar-te minha eterna lealdade, com mãos limpas, coração puro, humilhado perante teus pés. O que mais quero é levar meu coração. O que eu mais quero é levar meu coração de volta pra ti. Quando tu queres guiar meu viver, eu escolho caminho mais fácil. Deixo de orar e buscar tua face em troca da tua própria obra. Até a minha oração é imperfeita na motivação. Estou tão distante de ser o que esperas de mim, mas eu quero dedicar-te minha eterna lealdade, com mãos limpas, coração puro, humilhado perante teus pés. O que eu mais quero é levar meu coração. O que eu mais quero é levar meu coração de volta pra ti. De volta pra ti. Nosso desejo é então que o Senhor abençoe a tua, você possa então estar ciente e trazer na sua memória tudo que vimos durante essa hora aí percorrida, ok? Deus abençoe e até a próxima semana.